super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas onde irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro? Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas onde irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro? Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre cada ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa ele escreveu. Despreza sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreza a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas onde irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro? Deus tem recompensa pra você. Pra você. Pra você.
paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Podem tomar assento, meus queridos irmãos. Que bom que você veio na casa de Deus para buscar a presença do Senhor, cultuar a Deus e nos enriquecermos da sua graça e da sua bondade. Pena que a chuva atrapalhou bastante o nosso culto hoje. Está chovendo desde as 5 da tarde, 4h30, 5 horas mais ou menos, né? E quando chove, sempre dá uns atrapalhos. Mas você veio para buscar a Deus, para adorar, fazendo um esforço da tua parte, e com certeza você receberá a bênção de Deus. Até porque neste ambiente sagrado, no templo, lugar especial para o povo se reunir e buscar a Deus, aqui o Senhor se manifesta na vida do seu povo. Eu já senti aqui a presença de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus, Ele está trabalhando. E eu vou transmitir uma palavra que Deus colocou ao meu coração hoje à tarde em casa, e me chamou muito a atenção. Chegando aqui no culto, percebendo o desenrolar do culto, eu pude entender que Deus está no negócio, confirmando, porque eu estava assim numa luta. Palavra dessa natureza talvez seria para um culto público, para um culto evangelístico, mas Deus tem os seus planos e Deus tem os seus caminhos. E eu gostaria de convidar-vos para ler apenas um versículo que se encontra no capítulo 10 de Atos, e o versículo de número 33. Vamos ler esta palavra e vamos meditar um pouco em um assunto que está ardendo dentro do meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e o versículo de número 33, que diz assim: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Meus queridos irmãos, nós somos um povo alegres. Por que que nós somos alegres? Porque nós alcançamos de Deus um privilégio muito grande de sermos salvos. O Senhor nos salvou. E esta salvação de Deus, através do sacrifício do Calvário em Cristo, ela nos proporcionou alegria. Essa salvação trouxe a mim e a você alegria. Antes de sermos salvos, com certeza que muitos dos irmãos eram religiosos, como eu também era. Mas dentro do meu coração, da minha alma, existia um vazio. E por que existia este vazio? Porque eu era apenas um religioso, mas eu não era salvo. Eu não tinha a salvação de Jesus. E um dia Jesus me achou, e eu fui salvo por Ele.
entendi, aceitei, fui salvo, fui liberto, e aquele vazio de dentro de mim foi preenchido com Cristo, com graça, pela libertação, pela bondade de Deus. Eu passei a ser um jovem naquele tempo, alegre, feliz, cheio de esperança, cheio de alegria, de força. Então a salvação de Cristo me proporcionou alegria, força, esperança, vontade de viver, vontade de conhecer mais a Deus, a sua grandeza. Eu me lembrando das palavras de Paulo, ele expressa o seguinte, dizendo que esta palavra da cruz, ela parece ser loucura, ou ela é loucura para os que perecem. Não é verdade? É o que nós vemos por aí afora. Mas ele afirma que para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então ele afirma que para nós que somos salvos, esta palavra é poder de Deus. Então ele já está afirmando que nós somos salvos. Já somos salvos por Jesus, pelo seu sacrifício, e por entender o Evangelho e aceitar a Jesus como Salvador. O que nós lemos aqui, esta palavra, é a expressão de um homem que estava prestes a ser salvo por Jesus, mediante a mensagem de Pedro. Esse homem chama-se Cornélio. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que dava esmola para o povo, várias esmolas. Ele ajudava muita gente, ele ofertava. E a Bíblia diz que este homem estava 4 dias jejuando, orando. Com toda a sua casa, eles temia ao Senhor. E nesse meio de tempo, a Bíblia diz que Cornélio tem uma visão de Deus. Nesta visão aparece um anjo com roupas resplandecentes, e o anjo fala com ele e ele pergunta: o que é, Senhor? E aí o anjo começa a dialogar com Cornélio, dizendo que as suas esmolas, suas orações, suas ofertas, seu sacrifício, estava diante de Deus, em memória diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Cornélio ficou ali perplexo diante daquela visão e ouvindo as palavras do anjo. E o anjo orientou Cornélio para mandar alguém chamar a Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Este viria e anunciaria a Cornélio o que ele deveria fazer. Aí ele envia servos e soldado piedoso e vai até a casa de Pedro. Pedro outro dia vem com eles, e quando Pedro chega, Cornélio recebe, e aí Cornélio diz estas palavras: que bom que você veio, Pedro. E aí ele reuniu a família, os vizinhos, os mais chegados, os íntimos, para ouvir o que Pedro tinha a dizer a ele. E foi aonde ele disse estas palavras que lemos:
no versículo de número 33. Nós estamos aqui, Pedro, todos nós diante de Deus, e nós queremos ouvir tudo o que da parte de Deus te é mandado. Pode transmitir a mensagem, nós estamos para ouvir. E aí Pedro começa a anunciar. Pedro entende o mistério da salvação naquela vida. Ele entendeu porque Deus também falou com ele. Antes do soldado e o servo chegarem em Jope, na casa de Pedro, ele estava orando. Foi lá que ele teve aquela linda visão do lençol, do vaso. E ali ele questionou com Deus na visão, mas Deus foi orientando ele. E logo em seguida, após aquela visão, os varões batem na porta. E aí Pedro entendeu perfeitamente, e ele veio com eles, e ouviu, Cornélio recebe eles, e ele passou a ouvir de Cornélio. Cornélio passou a relatar a Pedro a visão que ele teve. E Pedro entendeu imediatamente que ali estava um romano, que o Senhor Jesus estava entrando com providência na vida dele para a salvação daquele homem. Primeiramente eles estavam pensando que a salvação era só para judeu, né? E aí ele começa a anunciar e começa a falar. E aquele dia Cornélio foi salvo. Jesus, ele não estava mais aqui. Ele já havia ressuscitado, já tinha ido o assunto ao céu. Foi bem depois da sua ressurreição. Mas, meus irmãos, além desta grandeza de salvação por revelação na vida deste homem, que era temente a Deus, que orava, que dava esmolas, mas ele ainda não era salvo. E agora o anjo aparece, se manifesta e fala com Cornélio. E o anjo só manda chamar Pedro, que Pedro vai dizer tudo o que você deve fazer. E aí Pedro orienta, Pedro fala de Jesus, fala de Deus, fala da Bíblia. E ali, aquele dia, este romano, este italiano foi salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava meditando no ministério terreno de Jesus, quando ele salva dois homens. Um é Nicodemos e o outro foi Zaqueu. Quando Jesus estava passando por Jericó, Zaqueu queria conhecer Jesus. E a Bíblia diz que ele não podia por causa da multidão. Ele corre adiante, sobe uma figueira, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E lá ele fica escondidinho, porque ele queria ver Jesus. Ele tinha ansiedade por conhecer Jesus. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ela não diz que aqueles que estão enfadados de justiça, das coisas de Deus, da igreja, é que são fartos, não. Esses serão mais empobrecidos ainda. Mas os que têm sede e fome de justiça serão fartos, terão com abundância. E Jesus ia passando, talvez Zaqueu ali tranquilo, né? Ele nem imaginou que Jesus ia olhar para cima na figueira, e talvez ia ver ele lá no meio da ramada da figueira, ia chamar ele pelo nome como Jesus chamou. Olhando Jesus para cima, viu Zaqueu em cima da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce da figueira, aquele homem baixinho, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele desce correndo, ele abraça Jesus e ele recebe Jesus gostoso, a Bíblia diz. Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Imediatamente ele desce, abraça Jesus, recebe Jesus, e Jesus foi para ser hóspede dele aquela noite. E aquela turminha que estava por ali acompanhando todo esse episódio já começaram a murmurar também, dizendo que Jesus foi ser hóspede na casa de um pecador. Mas a Bíblia diz que lá na casa, talvez no diálogo, palavras, Zaqueu se levanta e Zaqueu dá um brado. Os irmãos observam como quando alguém se converte, passa pelo processo da conversão, do novo nascimento e recebe a salvação, muda-se de atitude. Zaqueu se levanta e ele dá um brado, dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, restituirei duplicadamente ou triplicadamente. Eu vou devolver 3 vezes mais se eu defraudei alguém. Ele era alguém que tinha posse. Ele era cobrador de imposto. E quando Zaqueu expressa desta forma: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu o restituirei triplicadamente, 3 vezes mais. Jesus, ouvindo estas palavras de Zaqueu, Jesus disse o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Aleluia. Por que Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa? A salvação entrou ali, irmão. A expressão de Zaqueu, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Zaqueu se levanta e diz estas palavras: se eu tenho defraudado, vou restituir. E quando Jesus ouviu tudo isso, Jesus, conhecedor da profundidade da intenção do coração do homem, dos pensamentos, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Porque, irmãos, a salvação, ela muda o homem. A salvação, claro, a pessoa se converte e recebe a salvação, muda de atitude, muda de vida, deixa os costumes mundanos, antigos. Aí vem cumprindo-se o que Paulo disse: aquele que mentia não mente mais, porque foi salvo, se converteu, foi liberto. Aquele que brigava não briga mais, agora é manso. Aquele que blasfemava, hoje não blasfema mais. Aquele que furtava, hoje não furta mais. Mudou-se de vida, a salvação entrou nele, entrou nela, mudou-se de vida. Aquele homem perverso, aquela mulher perversa, passou a ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, porque a salvação de Deus entrou na vida dele e na vida dela. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus fala ali dentro daquele lar. A missão de Jesus era salvar, buscar e salvar os que se havia perdido. E Jesus, eu creio que felicíssimo, contente, porque ele viu que o coração de Zaqueu se voltou a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Houve mudança de vida, houve conversão. Ele foi salvo aquela noite. Jesus confirma isso dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, e o Filho de Deus, o Filho do homem,
veio buscar e salvar os que se havia perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Outro episódio que Jesus salva mais um. Jesus gostava de evangelizar e de ganhar almas para ele e para o Pai. A Bíblia diz que tinha um outro príncipe do judeu, chamado Nicodemos. Ele também tinha ansiedade por conhecer Jesus. Ele tinha desejo de conhecer Jesus. Mas como ele era um homem de destaque, príncipe, muito conhecido na sociedade, e ele lá em seus botões, como que eu faço para conhecer Jesus? Esse homem anda rodeado de uma multidão, eu não quero aparecer, eu preciso conhecer, eu quero conhecer ele. A alma de Nicodemos estava ansiosa por conhecer Jesus. E a Bíblia diz que ele foi de noite ter com Jesus. Aleluia! E ali Jesus começa a falar a ele sobre a salvação, para livrar-se da condenação do inferno. E Jesus começa dizendo, no versículo 3, que se ele não nascesse de novo, ele não entraria no céu, ele ficaria de fora. Ele precisava se converter, nascer de novo, para poder entrar no céu. E no versículo 5, Jesus reafirma dizendo: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Nem entrar e nem ver. Para entrar no reino e para ver o reino, para ver as coisas celestiais sagradas que Deus preparou para aqueles que o amam, precisa nascer da água e do Espírito. E olha, irmãos, Nicodemos custou entender esse mistério, esse negócio de nascer de novo. Ele não estava entendendo. Ele replicou quando Jesus disse a ele: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno da mãe e nascer outra vez? Isso é impossível. E aí Jesus começa a ensinar Nicodemos a respeito da salvação, a respeito do novo nascimento, a respeito da vida nova, o que ele deveria fazer para entrar no céu, para poder entrar e poder ver o reino de Deus e estar um dia com o Senhor na glória. Ele precisava nascer de novo, da água e do Espírito. E ali Jesus aproveita a dar a ele uma grande lição. E eu estou entendendo que no final do texto, da mensagem, Nicodemos, a Bíblia não fala, mas eu creio que o seu coração voltado a Cristo, a conhecer Jesus, eu duvido que Nicodemos escapou aquela noite das mãos de Jesus para ser salvo. E talvez lá no final do texto ele já estava entendendo tudo, porque Jesus explicou de uma forma muito clara, e ali ele estava já buscando a graça, recebendo talvez a oração de Jesus, abraçando a fé e sendo salvo por Jesus aquela noite, como aconteceu também com Zaqueu, que Jesus confirma dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, e o Filho de Deus veio buscar e salvar os que se havia perdido. Aleluia, bendito seja Deus. Jesus continua sendo o Salvador. Hoje, quando eu vejo um pecador render-se aos pés de Jesus com lágrimas, eu me lembro
das palavras de Jesus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 10 e versículo 16, se não estou equivocado. Vamos ver se nós achamos. Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 16. Jesus está dizendo assim, ó: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo que ele ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e convém agregar estas também, convém salvar estas também. Bendito seja Deus. E elas virão e terão um rebanho, e terá um pastor, que é o Senhor Jesus. Agora 17 de João, vamos ler o que diz capítulo 17 do Evangelho de João, e o versículo 20, se não estou equivocado. 17 de João e versículo 20. Olha a oração sacerdotal de Jesus, depois que ele ora pela igreja, pelos discípulos, pelo seu povo. Olha o que ele diz ao Pai em sua oração, capítulo 17, versículo 20 de João. E não rogo somente por estas, ou melhor, e não rogo somente por estes que é os seus discípulos, que é os seus filhos, que são os que vieram a ele, que foram salvos por ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha aí, irmão, essa oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora pela igreja, quando ele ora pelos seus discípulos, aleluia, ele também ora pelo mundo. Charamanda Gassúbria, ele também ora pelo mundo. Ele ora pelos pecadores, porque ele veio para morrer, para salvar este mundo perdido. E ele está orando, nesta oração, orando por aqueles. Eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, disse Jesus. Eu já estou orando por eles, e eu creio que esta oração, ela fez efeito na vida do Cornélio, que manda chamar Pedro, que o anjo chega lá para a salvação do Cornélio. Jesus disse: eu não oro, Pai, somente por estes que tu me deu, por estes que são meus. Eu não oro só por eles, mas eu oro por aqueles também, aleluia, que hão de ouvir a sua palavra e hão de crer na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E com certeza eles virão também a este aprisco, e estará no meio de um rebanho, e terá a Deus como seu pastor. A oração sacerdotal. E ele finaliza esta linda oração do capítulo 17, dizendo: Pai, eu quero que assim como eu e tu somos um, eles sejam um em nós. E aí ele vai concluindo a oração sacerdotal dizendo: Pai, eu quero que onde eu estiver, aí no meu lugar, eles, os que me deste, estejam comigo, aí no reino, para que eles vejam a minha glória, como tu me has amado. Tudo isso que é lindo, que está preparado, eu quero que eles estejam aí comigo, e veja todas estas belezas, todas estas grandezas.
Por isso, irmãos, que não é muito fácil do cristão se desviar não e perder a salvação. Nós estamos blindados pela oração de Jesus no capítulo 17 de João. Bendito seja Deus, por isso nós venceremos, e muitas almas irão se converter a Cristo, porque Jesus orou por aqueles que haveriam de ouvir a sua palavra, crer nele e aceitaria o propósito divino da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas almas que são salvas hoje, aqui e ao redor do mundo. Apocalipse disse que ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Isso que eu acho lindo em Jesus. Aqui a pessoa conhece Jesus, aceita ele pela fé, é salvo. Lá na Ásia, os olhinhos puxados lá também, aceita Jesus lá e glorifica o mesmo Deus, fala em línguas estranhas. Cumpre-se esta palavra que ele comprou através da sua morte, do seu sacrifício, para Deus seu Pai, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E ele nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Meus irmãos, nós temos um privilégio muito grande, e vamos crer que é promessa de Deus, e vamos pregar, e Jesus vai salvar a família, vai salvar os parentes, e ninguém escapará das mãos do Senhor, porque Jesus orou por eles também. Pai, aqueles que hão de crer na sua palavra. Então vamos confiar, porque Jesus salvará ainda milhões de almas, de vidas, de pessoas que estão fora do contexto de igreja, do corpo da igreja, ou melhor, do corpo de Cristo, que é a igreja, que estão lá fora, que estão sem direção e estão sem pastor. Jesus salvará estas vidas também. Eles ouvirão a sua palavra, a sua voz, a voz do Evangelho, e o Espírito de Deus vai triturar o seu interior, vai tirar a paz, vai convencê-los até que eles venham prostrados, conheça Jesus, adora o Senhor. Tão somente vamos orar por eles e vamos também pregar, evangelizar, fazer missão, porque o tempo está próximo e Jesus, ele quer salvar o mais vil pecador, e ele salvará, porque para isso Jesus veio, morreu em uma cruz para efetuar no Calvário uma eterna salvação. Ficamos de pé. São 9:05. Eu desejo orar nesta noite. Quem sabe tem alguém entre nós que deseja receber de graça esta tão grande salvação, que deseja receber Jesus gostoso, para sentir a alegria da salvação. A salvação no homem e na mulher, ela proporciona alegria. Davi, ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele tinha perdido. Então a salvação, ela proporciona alegria, contentamento, força, prazer. Se tiver alguém, vem até a frente, eu desejo orar por você. Ou se tiver alguém que também não sente mais a alegria da salvação, venha aqui aos pés de Jesus na frente do altar, e eu desejo orar por tua vida. Aqui está vindo um irmão. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Irmãos, eu disse para os irmãos que eu estava numa guerra. Pregar terça-feira à noite uma mensagem dessa não faz o meu jeito.
Mas eu recebi isso aqui em casa. Tudo que eu transmiti aqui, eu recebi em casa, perto das 6, por revelação do Espírito Santo. Eu disse: Jesus, mas hoje é culto de doutrina, eu vou pregar salvação e falar de salvação hoje, Jesus. É tudo crente, é tudo irmãos, que negócio é esse, Jesus? Eu não estou entendendo. Mas eu cheguei aqui no templo, no altar, dobrei o joelho, e o Espírito de Deus começou a trabalhar e a desenrolar um plano neste culto, e não deu para fugir deste assunto. Está aqui o cumprimento do mistério de Deus, da revelação de Deus, da sua gloriosa e infalível palavra. Ramagashanda Ramalagacharya. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Quem sabe as lutas da vida te sufocou e você não sente mais a alegria da salvação de Deus? Venha para frente do altar, que Jesus vai renovar as tuas forças pelo seu Espírito, e você vai passar a sentir alegria da salvação, certeza da salvação. Jesus vai encher o teu vaso do azeite, o teu interior, e a partir de hoje o Senhor vai mudar o curso da sua vida. Oh, Ramagashanda Ramalagai. Bendito seja Deus. Eu sinto fluir de Deus, eu sinto fluir do Espírito, eu sinto mover do Espírito Santo, que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Eu sinto o mover dele aqui neste templo, em vidas, em corações, renovando forças, renovando ânimo, renovando a graça de Deus na sua vida. Charamanda Gassúbria. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, o Salvador, o príncipe da salvação, o nosso amado Salvador Jesus. Vamos orar por este irmão que está aceitando Jesus como Salvador. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos por esta vida que te aceita como Salvador neste momento. Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os seus pecados agora. Escreva este nome no teu livro, no livro da vida no céu. Pai celestial, dá a tua graça, liberta por completo, pelo poder do teu sangue, Jesus, e do teu santo nome. Liberte esta vida, da força, da graça, da tua bênção sobre esta alma, este coração, transformando e dando novo nascimento pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.